A evolução do logotipo da Adidas durante o passar dos anos. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você provavelmente está curioso em saber como que a Adidas evoluiu seu logotipo com o passar do tempo. Eu sou Yuri Asos, eu sou designer gráfico e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa evolução de logotipo na perspectiva do design. É muito interessante avaliar o contexto que as marcas estão inseridas quando elas realizam essas mudanças de logotipo. Por isso que eu decidi trazer esse vídeo para vocês aqui hoje. A Adidas, a nossa marca tão famosa pelas 3 listras ou pelo logo da folhinha, como a gente popularmente chama, já foi muito diferente do que a gente imagina. Você sabia que até mesmo já chegou a ter outro nome? É bem difícil de imaginar, né? Mas eu te convido a fazer esse mergulho no tempo que envolve tanto mudanças de nome quanto tretas familiares. E se você quer saber mais sobre isso, já vai curtindo aí esse vídeo e me acompanha até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Primeiramente, nós vamos viajar para 1924, bastante tempo atrás. E aí a gente tem a primeira versão do logotipo da Adidas, que ainda nem se chamava Adidas. A verdade é que em 1924, 2 irmãos se juntaram e resolveram fazer uma fábrica de sapatos. E do sobrenome da família, algo que era muito comum na época, surgiu o nome Dassler Brothers Shoe Factory. Numa tradução literal, fábrica de sapatos dos irmãos Dassler. Acho que não faria muito sucesso hoje, né? Um pouco inadequado. Nessa cidadezinha da Alemanha, onde eles fundaram isso daí, talvez naquela época ainda funcionasse. O logotipo dessa época, como vocês estão vendo aí na tela, era bem diferente do que nós imaginávamos, né? Nada de listras, nada de folhinhas, nem aquela fonte tão característica da Adidas. Mas naquela época era muito comum que as famílias mais ricas tivessem brasões. Então eles implementaram um brasão que lembra um emblema de futebol ou de outros esportes, com o nome da família Dassler e esse sapato aí bem no meio. Se vocês observarem, tem meio que um pássaro carregando esse sapato e os irmãos Dassler decidiram por utilizar esse pássaro para representar a perseverança, até os grandes voos que um atleta pode vir a alcançar desde que ele seja dedicado, né? O fato é que tanto o nome da marca quanto esse logotipo duraram até que um bom tempo. Foram de 1924 até 1949. Em 1949, em um ano um pouco turbulento para o mundo no geral, os 2 irmãos também resolveram brigar. E aí entra a treta de família. Sério. Teve até treta de família e envolve até a esposa. Então os 2 irmãos acabaram brigando e dizem até que teve treta entre as esposas e envolvia um pouco o período de guerra e enfim. Muitos fatores acabaram envolvendo essa treta. E eles se separaram, se dividiram, tá? A Adidas, que ainda não se chamava Adidas, acabou ficando na mão de um dos irmãos, o Ed Dassler. E o outro irmão foi procurar o que fazer em outro lugar, fazer outra marca, e anos depois acabou fundando o que a gente conhece hoje como a Puma. E se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre a marca da Puma, o branding, o logotipo, já comenta aí que eu posso trazer um vídeo depois só sobre isso, beleza? Mas vamos continuar aí na história da Adidas. Bom, como eu disse, a marca acabou ficando com um só irmão. E aí já não fazia mais sentido ter Brothers no nome, né? O irmão que acabou ficando com a marca se chamava Adolf Dassler, ou Ad Dassler, como o pessoal costumava chamar ele. E aí, em 1950, acaba surgindo o nome Adidas. E Adidas nada mais é do que o Ad de Adolf, de Ad, que era o apelido dele, com Das de Dassler, né? Dos irmãos Dassler. Eles juntaram, então, esses 2 pedacinhos do nome e acabaram criando esse nome. Então a gente viaja no tempo para 1950 e aí finalmente o nascimento da marca Adidas. Essa primeira versão do logotipo, ela tem o nome Adidas, ela tem um tênis e ela tem listras ali meio que remetendo ao cadarço, já fazendo alguma alusão a isso, né? Tem o nome Adolf Dassler e tem o Adidas, né? Nessa época era bem comum essas marcas relacionadas a esportes, a moda no geral, terem um nome, levarem o nome dos seus donos, né? Como a Lacoste e outras marcas. É uma versão do logotipo um pouco incomum, eu não gosto muito, mas foi importante para a época para poder surgir o que a gente vai ver agora. E aí a gente viaja para 1967. Apesar deles ainda utilizarem aquele outro logotipo, eles resolveram fazer uma versão alternativa, uma versão mais simples, para fazer algumas aplicações, onde tinha o escrito Adidas, com a fonte que nós já conhecemos hoje, com um retângulo preto atrás. Essa aplicação permitia que eles utilizassem isso em outros produtos que não precisassem de uma aplicação tão gigantesca quanto aquela do sapato. Então, em 67, eles adotaram essa primeira versão que começou a conceitualizar isso que eles fazem hoje em dia. É importante salientar que esse logotipo aí com o sapato e os cadarços, eles ficaram até 1967, mais ou menos. Ali em 1967, eles começaram a conceitualizar o que viria a ser um logotipo um pouco mais simples. Chegada dos anos 70, as coisas começaram a mudar um pouco, a Adidas começou a ver a necessidade de mexer
no seu logotipo novamente. E é importante lembrar que essas mudanças de logotipo, elas existem motivos que estão, na maioria das vezes, atreladas ao seu tempo, ao contexto da sua época, ou alguma mudança de nicho, de produto, alguma coisa que a Adidas queria atingir em determinadas épocas, né? E nos anos 70 não foi diferente. Então a Adidas, que antes era somente uma fábrica de sapatos, agora queria começar a vender artigos esportivos também, tá? Então roupas de moda esportiva, outros acessórios além dos sapatos, né? Então a Adidas queria vender esses outros produtos esportivos, incluindo moda, e para isso ela precisou passar por um rebranding, né? Fazer um rebranding. Então em 71 a gente tem uma mudança um pouco inusitada. O que aconteceu? Eles pegaram essa mesma versão de 67 aí, que durou pouquinho tempo, e apenas tiraram aquele retângulo. E se a gente tirasse esse retângulo, não ia ficar mais bonito? E realmente ficou. E essa grafia, né, essa fonte, esse tipo, né, essa forma tipográfica da Adidas é utilizada até hoje. E ela foi reutilizada em outras versões do logotipo, como eu vou mostrar para vocês. Vamos seguindo aí. Um aninho depois, em 1971, a gente tem a primeira versão do logotipo com as 3 folhinhas, né, o logotipo das folhinhas, como a gente conhece aqui no Brasil. Mas a verdade é que ele foi feito para representar outra coisa, tá? Essas 3 folhinhas, esse trevo de 3 folhas, né, da Adidas, ele foi feito para representar os vários nichos, os vários meios onde a Adidas queria atingir. E com a chegada desse trevo, a gente tem também a chegada das listras, né? Na verdade, o retorno das listras que já vinham aparecendo timidamente nas outras versões do logotipo e que agora aparecem um pouco mais de expressão, né? Com um pouquinho mais de carinho, de cuidado, aparecem um pouco mais, brilham um pouco mais. Importante salientar que desde esse logotipo dos anos 70, que eu citei anteriormente, a esse logotipo de 71 e os que virão pra frente, eles continuam sendo utilizados em várias versões até hoje, tá? A Adidas não abandonou desde os anos 70 suas versões do logotipo. Eles apenas vão fazendo aplicações diferentes, pois a Adidas hoje vende produtos vintage também, que tentam imitar aquela época retrô dos anos 70, 80, 90, enfim. Em 91, anos 90, as marcas com aquela pegada um pouco mais hip hop, um negócio mais alternativo, a Adidas adota aquele logotipo que parece um gráfico deitadinho, o logotipo das barras, sabe? Das listras deitadinhas. Mas esse logotipo também tem um significado, tá? Além deles utilizarem ainda a grafia, né, o tipo da Adidas que era utilizado anteriormente lá nos anos 70, continuarem utilizando isso daí, eles adicionaram essas barras que significam montanhas. Você sabia disso? Essas 3 barras da Adidas, elas significam montanhas. E além de representar montanhas, elas representam os 3 pilares que a marca da Adidas queria trazer, tá? Performance, poder e perseverança, os 3 P's principais da Adidas, tá? Esse logotipo é conhecido como EQT ou EQT. E aí a gente tem uma das versões mais icônicas do logotipo da Adidas e talvez um dos logotipos mais icônicos dos anos 90 e que perdura até hoje. Particularmente é o meu favorito. E aí em 2002 a gente tem uma pequena alteração naquele logotipo das folhinhas, tá? Uma alteração de espaçamento, de proporções. E aí vale a pena a gente fazer menções honrosas a essas 2 versões de logotipo que acabaram surgindo depois, que são utilizadas também até hoje, mas com menos frequência. O fato é que é muito interessante a gente entender esse contexto histórico conforme a Adidas foi mudando junto com outras marcas e acompanhando o movimento natural tanto do design quanto do branding, do marketing, da publicidade. E isso é muito bacana, eu curto muito falar sobre isso e entender um pouco mais sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado também desse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês. Se você curtiu esse vídeo, já curte aí, se inscreve também, né? Comenta pra mim qual que é a tua versão favorita do logotipo da Adidas e me explica o porquê. Eu quero conversar com você, vamos trocar essa ideia? Eu tô sempre respondendo todos os comentários do YouTube, tô bem acessível aqui. Então bora trocar ideia. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue aí, @YuriAsos. Lá eu também posto dicas semanalmente, posto um pouquinho de histórias de logo, um pouquinho mais resumido, porque o formato é um pouco diferente, mas eu tô sempre presente por lá. Nos stories também vocês conseguem acompanhar a minha rotina. E é isso, eu espero vocês por lá, espero vocês no próximo vídeo. Valeu!